Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão vendo aqui no slide, está escrito que a primeira lei da termodinâmica, parte final. Isso significa que vocês podem esquecer, ver esse vídeo e esquecer a primeira lei da termodinâmica? Não é isso, não é isso. É só porque é o último vídeo dessa parte de calor e primeira lei da termodinâmica. Então nós vamos tentar finalizar isso aqui tudo e analisar os processos que estão acontecendo e fazer uma revisão sobre isso tudo, beleza? E ainda chegar em ainda algumas conclusõezinhas e tentar fazer um exemplinho. Vamos lá, vamos com calma. Então, primeira coisa, vamos revisar. Revisar aqui a lei zero termodinâmica. Então, se um objeto A está em equilíbrio térmico com o objeto C e o objeto B está em equilíbrio térmico com esse mesmo objeto C, então isso significa que o objeto A está em equilíbrio térmico com o objeto B. Isso foi importante para quê? Para a gente falar das nossas escalas de temperatura, certo? Então, por exemplo, a gente coloca aqui um termômetro na pele e eu estou falando que minha pele está em contato com o vidro está em contato com o mercúrio e, portanto, minha pele está em equilíbrio térmico com o mercúrio, está à mesma temperatura com o mercúrio depois que atingiu o equilíbrio ali. Então, isso é importante para a gente criar a escala de temperatura. A gente falou de escala Celsius, a gente falou de escala Fahrenheit e a gente falou de escala Kelvin, de ponto de calibração e tudo mais. A gente falou na escala Kelvin, a gente falou de termômetro de gás a volume constante e a gente citou, inclusive, que não pode haver aí temperatura negativa em Kelvin. Depois a gente falou sobre a equação de estado para o gás ideal, onde existe uma relação intrínseca entre pressão, volume e temperatura para um gás ideal. Nessa disciplina que a gente vai focar só em gás ideal. Então, se a gente tem aqui pressão, volume e temperatura para o gás ideal, ela vai seguir essas equações. Então, PV é KB Nzão T, onde KB é constante de Boltzmann, ou PV é igual a N Rzão T, e esse Rzão é a constante universal dos gases. Então, existe aqui uma relação intrínseca entre pressão, volume e temperatura para um certo gás. E mais do que isso, se eu souber a pressão e o volume num certo ponto de um gás para um certo estado de um gás, eu sei a temperatura dele automaticamente, que é só jogar nessa formuleta aqui. E além disso, quando a gente estudou teoria cinética dos gases, a gente chegou numa interpretação interessante para a temperatura, que a gente falou assim, a temperatura está relacionada ao movimento médio de moléculas num certo gás. Então isso é interessante também. Nos outros vídeos a gente falou assim, então tá bom, eu posso alterar a temperatura do objeto? Posso, eu posso pegar aqui uma cumbuca com água e aquecer essa cumbuca com água, eu posso transferir calor para essa cumbuca com água e essa cumbuca ela vai esquentar a minha água ali. Então quanto maior o calor que eu introduzo no sistema, isso se reverte aqui numa variação de temperatura, e essa variação de temperatura ela está relacionada por essas fórmulas aqui, tá certo? Então aqui eu tenho que o calor é C' ΔT e aqui o calor é MC ΔT. Esse C grande aqui eu coloquei C', mas esse C grande aqui, linha, é a capacidade térmica e esse Czinho é o calor específico. A capacidade térmica, por exemplo, está relacionada à quantidade de água nessa cumbuca e o Czinho está relacionado ao material que constitui essa água, então a água líquida. Então a gente já viu isso aqui, a gente fez alguns exemplinhos também no vídeo. Aqui eu coloquei moeda e cobre, mas a ideia é a mesma. Só que pode acontecer também de eu introduzir calor num certo sistema e a temperatura dele não alterar. Isso acontece quando? Isso acontece quando, para os sistemas que a gente está trabalhando aqui nessa disciplina, isso acontece quando ocorre uma transição de fase. Então quando a gente está ocorrendo uma transição de fase, por exemplo, da água do estado sólido para a água do estado líquido, eu introduzo calor no meu sistema, porém esse calor está sendo utilizado para realizar a transição de fase de sólido para líquido. E aí quando isso ocorre, a gente fala aqui que está ocorrendo, a gente chamou esse alisão aqui de calor latente, então o calor que a gente introduz é igual à massa daquele gelo, por exemplo, eu estou dando exemplo do gelo aqui, a massa daquele objeto que está realizando transição de fase, vezes esse L, que é uma característica ali do material. Então a gente falou disso aí tudo, e a gente falou assim, isso aqui tudo é uma revisão, hein? Isso aqui é revisão do que a gente viu nos vídeos, hein? Então a gente pode alterar a temperatura do objeto? Sim. A gente pode alterar fornecendo calor ao objeto ou retirando calor dele, ou a gente pode realizar trabalho sobre o objeto e alterar a temperatura dele. Vocês viram até aquela simulação do experimento Joule, que a gente realiza trabalho sobre uma certa quantidade de água que está no calorímetro, não tem transferência de calor, mas existe uma mudança de temperatura daquela água ali. A gente fez essa simulação também. Então, com isso a gente chegou aqui à conclusão da primeira lei termodinâmica, que ela me diz o seguinte, que a primeira lei termodinâmica nos diz que a quantidade Q mais o trabalho realizado pela vizinhança é igual à variação de energia interna do sistema. Então a gente escreve aqui dessa forma aqui, que está nessa fórmula verde. Então a variação de energia interna no sistema, isso aqui é igual ao calor realizado, ao calor transferido para o sistema, mais o trabalho realizado pela vizinhança sobre o sistema.
Tá beleza? Então isso aqui é muito importante, a gente vai trabalhar isso muito nessa disciplina aqui. Então bacana, só que mais revisão ainda, isso aqui tudo é revisão ainda. Como a gente está trabalhando muito com gás ideal, lá em teoria cinética a gente chegou nessa conclusão aqui. Então olha só, para um gás ideal contendo N moléculas, a energia interna do gás ela é composta somente pelo movimento de translação das moléculas, das partículas que o compõem. Então se a energia interna ela é composta somente pelo movimento de translação, então a energia total lá dentro do gás vai ser igual, é só multiplicar pelo número de moléculas. Então, multiplicando por Nzão aqui, isso aqui já é a energia cinética de cada partícula, eu vou ter isso aqui, ó, eu vou ter que a energia interna é 3 meios de Nrzão T. Se eu pegar uma variação de energia interna para um gás ideal, a variação de energia interna é 3 meios de Nr, a variação de temperatura. Então, sempre que houver variação de temperatura, existe variação de energia interna. E aí vocês já podem lembrar da primeira lei termodinâmica. Então, conclusões. A primeira lei termodinâmica me diz isso aqui, que a variação de energia interna é Q mais o W vis, ou seja, o calor mais o trabalho realizado pela vizinhança. Só que a gente acabou de ver que existe uma relação entre energia interna e temperatura. Então, para cada processo térmico, a gente vai analisar se há variação de temperatura, de pressão e de volume. Então, sabendo a equação do gás ideal, a gente vai utilizar a primeira lei termodinâmica para analisar os problemas. A ideia vai ser essa. Então, quais processos que a gente vai estar trabalhando aqui nessa disciplina? A gente tem aqui, ó, que você tem vários tipos de processos, aqui é um resumão dos tipos de processos. A gente tem aqui um processo isobárico. Num processo isobárico, eu tenho pressão constante. O processo isobárico é esse processo aqui, tipo esse processo de A até C aqui na esquerda. Então, aqui na esquerda eu tenho um processo isobárico de A até C. Nesse caso aqui existe trabalho sendo realizado, a gente já calculou nos outros vídeos. Existe trabalho envolvido e existe calor envolvido, porque existe uma mudança de temperatura. No processo isovolumétrico, aqui também eu tenho um exemplo dele, é desse de C até B aqui. Ó. Nesse processo aqui de C até B, o volume é constante, então é isovolumétrico. Então, nesse processo isovolumétrico, existe calor envolvido, porém não existe trabalho envolvido. Tá, alguém pode falar assim, existe trabalho, mas ele é zero. Tá. Então, o trabalho envolvido num processo isovolumétrico, ele é nulo, ele é zero. A gente já calculou isso também no vídeo passado. A gente pode ter um processo isotérmico, onde a temperatura não varia. Então, por exemplo, esse processo de A até B, eu estou chamando ele de um processo isotérmico, a variação de temperatura é nula, mas se a variação de temperatura é nula, isso significa o quê? Isso significa que a variação de energia interna é igual a zero também. A gente acabou de ver aqui, ó. A variação de energia interna é igual a ela é proporcional à variação de temperatura. Se a variação de temperatura é zero, a variação de energia interna é zero. Então, existe trabalho e calor envolvido num processo isotérmico. Vocês estão vendo que a gente está utilizando a primeira lei o tempo inteiro. Olha só, existe calor e trabalho envolvido e existe variação de energia interna. Nesse processo isovolumétrico, isso aqui no isobárico que eu acabei de falar. No processo isovolumétrico, existe calor envolvido? Existe, mas não existe trabalho. Só que se existe calor envolvido, existe variação de energia interna. No processo isotérmico, não existe variação de energia interna, porém existe calor e trabalho envolvido. No processo adiabático, a gente também falou no outro vídeo, é um processo que ele é, por definição, um processo onde não há calor envolvido. Se não há calor envolvido, existe trabalho envolvido e existe variação de energia interna. Se vocês lembrarem lá do outro vídeo, o processo adiabático, a gente saía de uma temperatura e ia para outra. Se a gente saía de uma temperatura e ia para outra, existe variação de energia interna e existe realização de trabalho. Só não existe calor envolvido. E para um processo cíclico dessa forma aqui, ó, nesse gráfico da direita. Para um processo cíclico, pensa só o seguinte, se eu saio aqui desse ponto B, venho para o ponto C, venho para o ponto D, venho para o ponto A e retorno para o ponto B, qual que é a temperatura inicial? A temperatura inicial está relacionada a esse PF e esse VI, certo? Nesse ponto B aqui. E qual que é a temperatura final? Ela vai ser a mesma temperatura. Para qualquer processo cíclico, que a gente retorna ao mesmo ponto, se a gente sai aqui do ponto B, passa por esse processo aqui e volta para o ponto B, a variação total de temperatura é zero, para qualquer processo cíclico, tá certo? Por quê? Porque a gente sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Se a pressão e o volume são o mesmo no ponto final inicial, a variação de temperatura também é a mesma. Então, para processos cíclicos que retornam ao mesmo ponto, a variação total de temperatura é zero. Então, portanto, se a variação de temperatura é zero, a variação de energia interna é zero, então existe calor e existe trabalho envolvido, certo? Daqui a pouco eu vou deixar alguns exercícios para vocês notarem o seguinte, que eu posso ter um processo cíclico tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Se eu tiver um processo cíclico no sentido horário, o trabalho realizado pela vizinhança é negativo. Porém, o trabalho realizado pelo sistema ele é positivo. E aí, queria que vocês dessem uma refletida sobre isso.
Se eu tiver um processo cíclico, vocês podem pegar até esse exemplo aqui e colocar números aqui, ó, número aqui na pressão, número no volume. Se eu tiver um processo cíclico no sentido horário, o trabalho realizado pela vizinhança é negativo. Se eu tiver um trabalho cíclico no sentido anti-horário, o trabalho realizado pela vizinhança é positivo. Vocês poderiam dar uma refletida sobre isso aqui também. E aqui vamos pegar um exemplo. O exemplo que a gente está pegando é o seguinte. Vamos supor, um exemplo aqui vai ser baseado nesse desenho aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho aqui um gráfico de pressão por volume, onde eu saia desse ponto C, eu estou saindo do ponto C, e venha até o ponto A por um processo isobárico, e eu saio do ponto C e venho até o ponto B por um processo isovolumétrico, certo? E por definição, eu estou definindo aqui nesse exercício que essa linha que liga de A até B é um isotérmico. Portanto, se esse camarada aqui é uma isoterma, significa que a temperatura no ponto A é igual à temperatura no ponto B. E mais do que isso, se eu estou saindo do ponto C e vindo até o ponto A, estou saindo do ponto C e estou vindo até o ponto B, a variação de temperatura para esses dois processos aqui tem que ser igual. Por quê? Porque a temperatura aqui no ponto C vai ser uma temperatura, a variação de temperatura do ponto C até o ponto A tem que ser igual do ponto C até o ponto B, dado que o ponto A e o ponto B estão numa isotérmica. Tá certo? Eles estão numa isotérmica. O processo é esse. O que a gente quer analisar? A gente quer analisar qual que é a variação de energia interna nesse processo que vai de C até A e nesse processo que vai de C até B. Então, nesse processo aqui, a pressão constante, eu estou vindo aqui, ó, de C até A. Então, no processo de pressão constante, eu tenho calor envolvido e tenho trabalho envolvido. Então, nós vamos calcular isso aqui. A ideia é essa. Então, se eu tenho calor e trabalho envolvido, a variação de energia interna vai estar relacionada ao calor e ao trabalho. Mas qual que é o calor envolvido num processo de pressão constante? Eu vou chamar aqui, ó, no processo de pressão constante, o calor que eu estou chamando aqui de QP, ele vai ser igual a Czão P delta T. Tá certo? Isso aqui eu vou chamar de capacidade térmica a pressão constante. Então, esse Czão P aqui eu estou chamando de capacidade térmica a pressão constante. É o calor envolvido nesse processo aqui, igual a gente tinha definido calores lá atrás nos outros vídeos. Então, olha só, em processo a volume constante eu vou agir da mesma forma. Em processo a volume constante eu tenho que QV é Czão V delta T. Só que em processo a volume constante não existe trabalho envolvido, o trabalho é nulo. Então, esse calor envolvido aqui no processo a volume constante, que é esse de C até B, ele vai ser igual à variação de energia interna. Então, vocês já vão notando isso aqui. Ó. O calor envolvido a pressão constante eu estou chamando de CP delta T. O calor envolvido a volume constante eu estou chamando de CV delta T, que por sua vez é igual à variação de energia interna. Por quê? Porque não há trabalho envolvido no processo a volume constante. Certo? Então, olha só. Dessa equaçãozinha aqui, eu posso escrever esse CV igual a variação de energia interna dividido por delta T. É só passar esse delta T dividindo para cá. Então, esse calor, essa capacidade térmica a volume constante, eu estou chamando aqui de delta energia interna dividido por delta T, só que essa variação de energia interna a gente já viu lá atrás, até nesse vídeo, que isso aqui pode ser escrito como sendo 3 meios de NR delta T. Vou cortar esse delta T com esse delta T, eu tenho que essa capacidade térmica volume constante é dado por 3 meios de NR. Então anota isso aqui, ó, capacidade térmica a volume constante para um gás ideal é dado por 3 meios de NR. Anota isso aqui e vocês já vão guardando esse aqui. Pega uma caneta, um lápis, uma borracha, um papel, que essa transparência aqui seria bom vocês fazerem aí as contas todas. Então, desse gráfico e na discussão que a gente fez antes, a variação de energia interna nesse processo de C até A tem que ser igual à variação de energia interna desse processo de C até B. Por quê? Porque a gente está tratando de gás ideal e a variação de temperatura de C até A é igual à variação de temperatura de C até B. Por quê? Porque A e B estão à mesma temperatura por definição aqui desse gráfico. Certo? Então, beleza. Então, olha só, a variação de energia interna de C até A é igual à variação de energia interna de C até B. Mas a variação de energia interna de C até B está escrita aqui em cima. De C até B eu estou no processo isovolumétrico. Então a variação de energia interna de C até B é CV delta T. É CV delta T. Agora, quem que é a variação de energia interna de C até A? Variação de energia interna de C até A, eu tenho um termo que é devido ao calor, que está escrito aqui em cima, é CP delta T, e tem um termo que vem do trabalho. Então, a variação de energia interna é calor mais trabalho. Nesse aqui não tem trabalho porque é isovolumétrico. Mas aqui, de C até A, eu estou no processo isobárico, eu tenho um calor envolvido e tenho um trabalho envolvido. Agora, então vou reescrever aqui. Ó. Então, CP delta T mais trabalho da vizinhança. Então, esse aqui é CP delta T menos P delta V. Menos P delta V. Agora, quem que é menos P delta V? Note só o seguinte, nós estamos falando de gás ideal.
Então, se eu tenho que a pressão é constante, esse ΔV ele vai estar relacionado a uma variação de temperatura. Então, olha só, a variação de energia interna de C até A, que eu estou no processo isobárico, isso aqui vai ser o calor envolvido, que é CP ΔT, menos P ΔV. Só que, se PV é igual a nRT, P ΔV para pressão constante tem que ser igual a nR ΔT, porque N é constante, R é constante, P é constante. Então, esse ΔV ele vai se relacionar com esse ΔT. Então, vou só reescrever aqui, ó. Variação de energia interna de C até A é igual a variação de energia interna de C até B. Quem é a variação de energia interna de C até B? É CV ΔT. Está escrito aqui, ó. Variação de energia interna de C até B é CV ΔT. Está escrito aqui. Agora, eu vou substituir aqui, ó. Variação de energia interna de C até A é esse camarada, é CP ΔT menos NR ΔT. Eu posso cortar aqui agora todos os ΔT, que ele está multiplicando todo mundo. Corto aqui todos os ΔT, eu tenho que CV, Czão V, é igual a CP menos NR. Vou passar esse NR para o lado esquerdo. Então, eu tenho o quê? Eu tenho que CP, eu só passei aqui o NR para o lado esquerdo. Eu tenho que CP é igual a CV mais NR. Então, essa capacidade térmica, pressão constante, ela está relacionada à capacidade térmica, volume constante para o gás ideal. Então, olha só, Czão P é igual a Czão V mais NR. Só que eu sei que CV é 3 meios de NR. Se eu sei que CV é 3 meios de NR, basta substituir aqui, eu vou ter que CP é 5 meios de NR. Então a gente encontrou aqui, isso é um exemplo, queria que vocês fizessem esse slide aqui passo a passo, isso é um exemplo importante, que a gente conseguiu encontrar quem que é essa capacidade térmica a pressão constante e essa capacidade térmica a volume constante. E mais do que isso, vocês lembram daquele gama que a gente utilizou lá para calcular o trabalho em processo adiabático para o gás ideal? A gente define esse gama dessa forma aqui. Ó. Você lembra daquele gama lá do outro vídeo? Aquele gama lá, ele é definido dessa forma aqui, ó, é CP por CV. Então a gente define esse gama a partir desse tipo de consideração aqui. Então eu falei com vocês que a gente ia voltar com gama aqui e eu não menti não. Então esse gama ele é definido dessa forma. É a capacidade térmica a pressão constante dividido pela capacidade térmica a volume constante. Beleza? Então é interessante aí esse tipo de análise que a gente está fazendo desses processos. Por favor, para aqui e dá uma refletida nessas contas e tentem fazer essas contas. Então, seguindo aqui no nosso resumo, né, para processos isobáricos existe calor e trabalho envolvidos e também vai uma variação de energia interna, né, porque há variação de temperatura. Num processo isovolumétrico existe calor envolvido, mas o trabalho é nulo, mas existe variação de energia interna. Para um processo isotérmico, a variação de energia interna é nula, por quê? Porque a variação de temperatura é nula, porque eu estou numa isotérmica. Porém, se a variação de energia interna é nula, tem que haver trabalho e calor envolvidos. Para processo adiabático, que por definição eles não têm variação de calor, então não existe calor envolvido, mas existe trabalho envolvido. E para processos cíclicos, a variação total de temperatura é zero e a gente tem essa relação aqui. Vocês vão ter vários problemas para trabalhar esse tipo de situação. Tentem dar uma pensada sobre isso, beleza? E é muito importante vocês refletirem sobre cada um desses processos e como que isso pode relacionar um com o outro. Então fica assim, a gente termina essa parte de primeira lei da termodinâmica e calor assim. Espero que tenha dado para entender, espero que todo mundo esteja bem. Um grande abraço, falou, tchau.